Olá, e esta edição do Com a Palavra, o seu espaço, né, o programa de debate político, de debate de ideias, tem o prazer de receber agora, pela primeira vez, apesar da proximidade que eu pessoalmente, inclusive como entrevistador, já tive com essa pessoa, um nome extremamente muito associado à esquerda, mas que muita gente até não sabe as peculiaridades da carreira, apenas associa. Já foi engenheiro há 45 anos, 67 anos de idade, mas, com todo respeito e por essa proximidade com uma barriga que muita gente de 22 não tem, viu, gente? Inclusive esse apresentador, apesar de estar muito longe dos 22 anos. Começou a carreira como engenheiro, se formou em 67, na região norte, nos estados de Manaus, Rondônia, e depois veio para cá. Foi um dos primeiros superintendentes do trânsito aqui em Maceió, acho que já começou a associar, né? Vereador, ex-deputado estadual, ex-vereador e muito ligado ao PT. Só que recentemente, no PDT, temos o prazer de receber para esta edição do Com a Palavra, Judson Cabral. Bem-vindo. Bom, a princípio, quero dizer da minha satisfação, alegria, agradecer esse momento, em estar aqui nesse momento com a palavra, verdadeiramente com a palavra, o ACTA, né, que logicamente é o responsável por essa questão de comunicação, e a você, Felipe, pelo convite. Para mim é motivo de satisfação. Só corrigindo no início, eu formei em 77, na década de 77, ainda em plena ditadura, sei o que isso significa. E a minha experiência foi no transporte urbano, um dos superintendentes de transporte urbano, que naquela época ainda tinha uma associação com o trânsito, e trânsito associado, mas havia uma independência. Hoje é que a superintendência envolve também o trânsito. Na minha época, o desafio foi aquele transporte urbano que nós encontramos. Que nos leva a essa colocação, que ele faz justamente ao primeiro contexto, né, para a abertura efetivamente do programa, foi na época da gestão do então prefeito de Maceió, posteriormente governador por 2 vezes, Ronaldo Lessa, que recentemente está no PDT, partido do qual Judson Cabral saiu recentemente, retornando ao PT. Como é que foi? Por que isso daí? Olha, você falou bem, né? A minha experiência com o ex-governador, o ex-prefeito Ronaldo Lessa, profissional de gestão pública, foi uma experiência muito exitosa. Eu e o Ronaldo tivemos assim um relacionamento de gestão muito bom, de muito respeito, muita ética. Mas, naquela ocasião, Ronaldo no PSB e eu no PT. Essa experiência agora, Judson Cabral, no PDT, junto com Ronaldo Lessa, não foi tão exitosa. Eu digo aqui com muita sinceridade, sem demérito nenhum. Foi uma experiência, mas assim, eu vi que a minha linha de visão de construção partidária, ela não foi muito bem assimilada, certo? Por aqueles que realmente hoje estão há muito tempo no PDT. Eu entendo perfeitamente, são coisas da política, né? Mas, assim, o que ocorreu foi nesse diapasão, foi esse desencontro de metodologia. Porque eu fiz minha carreira política, eu amadureci num partido de construção de base, onde as bases são ouvidas, há debates, as contradições existem, mas no PDT eu não senti realmente esse clima. Esse foi o motivo, claro, que talvez não tenha me firmado no PDT, e fui convidado de volta, e estou de volta, tranquilo, para discutir, se amanhã senta-se com o PDT, conversa. A experiência foi política. Politicamente ficou uma noção de que houve um rompimento, houve um afastamento, houve até algo traumático entre os políticos Judson Cabral e Ronaldo Lessa. Isso aconteceu, se mantém, por exemplo, se chegou ao âmbito pessoal?
Não, 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 não. Eu tenho uma experiência vivida, como você sabe, de construção no mundo da política, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa e tive convivência política, de debate, de desencontro com figuras bastante diferentes. O Ronaldo, nós pessoalmente não temos, não existem problemas. Agora, dentro da visão política de construção, da visão de propósitos políticos, não tivemos a mesma sintonia. Isso nos levou a um afastamento, mas todo o respeito ao ex-governador Ronaldo Lessa, ao engenheiro Ronaldo Lessa, a questão não é pessoal. A questão foi da visão política de construção que eu entendi que a metodologia a qual eu entendo que seria de construção de um partido que não tem base, não consegue pôr uma base, não foi bem assimilada. Paciência, né? Tentei, mas pessoalmente não tem nenhum problema com o Ronaldo. O Ronaldo continua sendo um profissional, um grande profissional e um colega de profissão, né? Na tua opinião, essa questão no âmbito político, como você colocou, está superado? Está superado, até porque o PDT é um partido que tem uma história, uma bela história de construção no campo da esquerda, né? O saudoso Brizola e muitos outros construtores, né, do PDT. O PDT realmente, né, que remonta à época do Getúlio Vargas, né? Então, quer dizer, o PDT tem nomes fantásticos. O próprio candidato, pré-candidato, o Ciro Gomes, ele realmente é um político de uma envergadura, de uma contextualização. Agora, tem outros fatores que há discordância, né? De comportamentos, entendeu? E isso tudo faz parte do mundo da política, né? A propósito disso, fazendo, porém, essa ressalva, em termos que a gente sempre costuma aqui tratar, é uma das diretrizes aqui do programa, a gente sempre, dessa conversa, desse contato que temos aqui, manter sempre a cordialidade, manter o nível que você, como a gente sempre coloca, você, nosso querido webnauta, sempre merece. O ex-vereador, o ex-deputado, o engenheiro Judson Cabral não está mais no PDT, mas já esteve, está no PT. Mas aí, de qualquer forma, nessa condição de quem já esteve, eu volto ainda a perguntar sobre o partido. Essa questão, como o senhor mencionou, do âmbito nacional, este choque, que para muita gente já está consolidado, essa separação de nomes da esquerda, de um lado Ciro Gomes, do outro lado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é danosa, é complicada, complica para ambos, e essa postura de Ciro Gomes tende a desgastar e a comprometer o desempenho eleitoral do PDT regionalmente, nos estados, no caso? Olha, eu acredito que sim. Como eu retratei há pouco, né, o Ciro Gomes é um dos candidatos mais preparados, com um currículo fantástico, né? Governador, ministro. Então, é um deputado federal, quer dizer, ele tem realmente um conhecimento. Agora, é temperamental, esse é um grande problema. Que ele, inclusive, admite, desculpe interromper. Dentro dessa linha temperamental, ele, às vezes, não tem limites. Porque nós estamos vivendo um momento que o problema não é só esquerda, direita, não. É um problema de manutenção da democracia. Então, esse é um momento que a gente tem que deixar o radicalismo de esquerda, o radicalismo liberal excessivo, para entendermos que nós temos que defender a democracia. A democracia está ameaçada. Eu conheço muito bem o que é um processo ditatorial. Eu me formei, como você aqui citou, no ano de 1977. Então, eu trilhei minha juventude, minha construção na universidade, em plena ditadura militar. Eu sou filho de um militar. Eu sei realmente a questão da ditadura, até onde ela pode chegar. Então, dentro dessa visão, eu sou a favor da democracia e entendo que nenhum princípio ditatorial vai atender os anseios
E num país como o nosso, um país com um abismo social enorme, onde a gente precisa realmente ter essa visão clara de trabalhar em prol de uma equalização. Então, a democracia, por mais que tenha problemas, mas é a saída. E esse desgaste pode refletir nos estados em relação ao PDT? Olha, está claro, né? Naturalmente que, veja só, eu costumo ter a ética e o compromisso. Quando estava no PDT, na eleição passada, no primeiro turno, eu votei no Ciro Gomes. Votei e, lógico, a plataforma do Ciro era uma plataforma boa. No segundo turno, lamentavelmente, o Ciro fez aquele papelão, abandonou a discussão, deu as costas para a candidatura de esquerda e ficou quase que torcendo pelo pior, quanto pior, melhor. E aí deu no que deu. Então, eu diria que seria o momento de um diálogo maior. Quem pode, nesse momento, enfrentar essa destruição que o país está passando? Quem pode enfrentar? Que tipo de forças? Eu acho que essa é a discussão. E, nesse momento, logicamente, o Lula tem se apresentado como porta-voz, com a experiência que tem, mesmo superando todo o processo destrutivo que tentaram fazer contra o Lula, contra o Partido dos Trabalhadores, mas é um momento em que o Lula se apresenta como sendo, até então, uma das alternativas mais viáveis, ou se não a alternativa mais viável, para que a gente possa enfrentar a destruição da democracia. A gente vai para um intervalo, já continua com essa discussão. Neste Braskem Explica, vamos falar sobre como são planejadas todas as intervenções nas áreas desocupadas para preparar o futuro dos bairros. As demolições indicadas como prioritárias pela Defesa Civil são feitas de imediato. As outras demolições estão previstas no termo de acordo socioambiental e vão seguir um cronograma que está sendo elaborado. O objetivo é melhorar a segurança da região e o convívio com a cidade de Maceió. Para fazer as demolições, a equipe segue um planejamento com todas as medidas de segurança necessárias e prepara um mapeamento e o isolamento da área. E todo o material que sobra recebe destinação ambientalmente adequada. Depois das intervenções, as áreas vão ter cobertura vegetal e não vão mais receber edificações. Outras medidas podem ser definidas no futuro, sempre em conjunto com a comunidade e as autoridades competentes. Saiba mais em braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta para este segundo bloco do Com a Palavra, que desta vez, como a gente falou, tem o prazer, tem aqui a honra de receber o ex-vereador, ex-deputado estadual e o engenheiro, que continua em atividade, Judson Cabral. E agora a gente sai do âmbito, a gente estava falando agora há pouquinho, como você viu, dessa questão do âmbito mais nacional, né, migração de partido e tudo, e agora vamos centrar em Judson Cabral, mudança PDT-PT. E aí eu perguntaria, obviamente que a gente não pode qualificar, por respeito à figura também, de que é uma mudança de partido, até usar a expressão pula partido para cá, é quase que uma fidelidade, né, partidária, mas não foi tanto assim, porque apesar dos 30 anos, né, de partido, o senhor já tem um segundo partido aí, ao contrário de outras situações em que a pessoa tem um partido a cada ano praticamente. Mas, de qualquer forma, houve desgaste, está havendo no âmbito de partido, de quem tem um discurso, digamos, mais tradicional acerca daquela... Você tem um partido, tem uma linha, segue aquela linha a vida toda, houve algum questionamento assim, está voltando para o partido, saiu e está voltando, teve algum questionamento desse tipo? Olha, Felipe, explicitamente não, né? Eu não fui afrontado por ninguém, muito pelo contrário, eu fui muito bem acolhido
pelos filiados, pelos dirigentes, né? Mas eu sei que nem Cristo, nós estamos ainda na Páscoa, agradou a todos, né? E é natural, mesmo quando eu estava lá, com toda a dedicação que eu sempre tive, com toda a fidelidade, com toda a questão ética e de princípio, até porque eu não me afastei do meu princípio, nem da minha linha de campo de esquerda. O PDT é um partido que tem uma história, uma tradição, entendeu? E eu não saí do partido levando mandato, não. Eu me afastei no momento, estava sem mandato, certo? Foi questões internas, da qual, então, aceitei, não pretendia me filiar mais a nenhum partido. Em relação ao PT. Em relação ao PT, quando deixasse o PT, mas houve aquela reflexão, eu recebi o convite, foi um convite do PDT, eu sempre tive muito apreço também, eu continuo tendo ao PDT, então foi uma experiência gratificante. Então eu não volto para o PT, não há um sentido de frustração, nem de arrependimento, de nada. Na vida, certo? Nós não podemos nos apegar a questões, eu diria, exteriores. Você se apega à sua questão espiritual, da sua construção espiritual. Isso aí eu tenho consciência de quem eu sou. Então volto para o PT com a mesma humildade para contribuir com as questões, com a construção do PT e com o projeto, certo? Agora, lógico, o PT também, como partido, tem os seus problemas internos, né? Isso, eu tenho questão, foram mais de 32 anos, do início que eu entrei no PT até quando eu me afastei, esses quase 3 anos e meio, quase 4 anos. Mas assim, não senti problemas, volto para contribuir com o projeto do partido e com muita clareza e com muita tranquilidade. Por outro lado, há esse aspecto também que é considerado entre os políticos, que é a questão de ter um nome, foi um gestor, como ele ressaltou aqui, foi um dos primeiros gestores da então Superintendência de Transporte Municipal de Trânsito, né? SMTU. Na época era a Superintendência de Transportes Urbanos, STU. Hoje é SMTU, Municipal de SMTT. Hoje é Supermunicipal de Transporte. Antigamente era SMTU, Superintendência Municipal de Transporte Urbano. Hoje é Transporte e Trânsito. Aí tem essa questão também do gestor, mas aí, voltando, tudo isso se resume a ter um nome consolidado aqui na política, ter um nome que se fez, sendo criticado ou não, ter votos também, ser uma figura que tem um nome político. Já foi sondado por outros partidos antes de estar efetivamente no PT, tem projeto já acerca disso, estamos num ano eleitoral, né? Como é que está essa situação? Realmente eu fui procurado por diversas entidades partidárias, por diversos os detentores de mandato, presidentes de partido, mas a questão minha de princípio me leva a uma reflexão daquilo que eu construí, daquilo que eu acredito. Eu não sou um político profissional, eu não sou aquele que tenho que ter mandato. Não, o mandato é consequência da minha visão de cidadania. Eu sou um engenheiro, sempre digo, eu sou um engenheiro que aceitei o desafio da política, sem abrir mão dos princípios que norteiam a construção da minha vida. E isso eu levei, onde passei, eu tive a oportunidade também de ser presidente da empresa de engenharia do Estado, né, da CVEAL. Eu fui diretor, tive a oportunidade também de ter uma experiência muito gratificante no Tribunal de Justiça. Eu fui diretor administrativo do Tribunal de Justiça, na gestão do desembargador Tutimés. E tudo isso me ajuda a construir uma visão de sociedade e me dá também a clareza e a experiência de como me relacionar. Desembargador que, com desculpa da interrupção, tem um perfil mais progressista. Nós fomos colegas, militantes, mas é um grande profissional, fez uma grande gestão como presidente do Tribunal de Justiça e eu tive a oportunidade, eu fui gratificado com o convite em poder ajudá-lo na diretoria administrativa. Mas voltando à questão partidária, veja bem, quando o PT voltou, me convidou, me fez o convite
para retornar, eu fiz uma reflexão, né, e aceitei, sentamos para discutir com a diretoria, com os dirigentes, conversei antes com vários militantes, colegas de época, né, e meu ponto de vista é o mesmo, eu venho para, onde eu estiver, eu estou para contribuir, eu vou para a linha de frente. Então, você é um pré-candidato, olha, se dentro do projeto do partido há um acolhimento e eu sendo pré-candidato e um futuro candidato venha ajudar, eu me coloco à disposição. Tenho clareza, gozo de uma saúde muito boa e tenho clareza de que nós não podemos ficar, a gente só transforma a sociedade se aceitar os desafios. Então é muito fácil criticar um político, criticar os políticos, a Assembleia, a Câmara, mas aceite o desafio para disputar uma eleição, mantendo o princípio, não se envolvendo em corrupção e negociatas. É por aí que eu norteio as minhas decisões e a minha vida. No período, por exemplo, em que o senhor esteve na Assembleia Legislativa como deputado estadual, essa postura cobrou algum preço? Houve alguma situação mais delicada no âmbito da Assembleia ao enfrentar uma linha, digamos, mais pragmaticista, digamos assim, do que essa linha mais de princípio? Dois aspectos, né? Primeiro, você sabe que na minha trajetória da Assembleia houveram duas operações pesadas, né? Que tentou separar o joio do trigo. A Taturana e depois aquela das gratificações, né? Em todas as duas, eu estive cabeça erguida, sou o parlamentar que não respondo uma vírgula. Nunca fui intimado, faço parte de nenhum processo. Muito pelo contrário, eu fui arrolado como testemunha do Ministério Público, porque fui o parlamentar que não tenho nenhum envolvimento. A Assembleia foi obrigada a me dar todas as declarações possíveis. E no segundo aspecto, o embate com os meus adversários. Eu procurei não fazer inimigos, porque eu entendo que a política se faz no campo da ideia, do debate. E nós discordarmos é natural. Eu discordei e fiz o enfrentamento político, só não fulanizei. E ao não fulanizar, eu não fiz inimigo. É tanto que eu tenho respeito, e eu sou respeitado e os respeito, porque quem escolheu esses representantes foi o povo. Então nós temos que ter essa clareza. Não vou entrar no âmbito da metodologia, mas colega você não escolhe. Você está num parlamento, você escolhe amigos. Os meus amigos dentro do parlamento, eu soube escolher. Agora, colegas são circunstâncias. Então, essa é a essência da convivência. E eu estou preparado, mais uma vez, se for necessário, para a convivência e o enfrentamento. Este possível projeto já tem um foco? Câmara Federal, Assembleia? Você já poderia fazer uma escolha acerca disso? Isso está sendo colocado, está sendo negociado? Olha, eu quando aceitei retornar ao PT, eles me pediram para que eu me colocasse à disposição. Eu me coloquei à disposição e estamos trabalhando. Como agora é uma federação, né, você tem consciência disso, né? Então, a federação, ela tem peculiaridades. Então, nós estamos vendo aonde eu posso mais... E tudo indica que talvez seja na esfera da disputa estadual, certo? Na esfera do parlamento estadual. Então não tem problema, levo a experiência que já tive, certo? Eu estou para contribuir. Se assim, depois, quando chegar o momento das convenções, no momento não existem candidatos, existem pré-candidaturas e discussões, porque realmente o ano é eleitoral, né? Nós não podemos fugir disso. Mas é isso, eu quero contribuir. Mas eu só digo uma coisa, a população logicamente conhece o perfil de cada um que se coloca, ou vai conhecer, e vai fazer uma análise realmente do que é que se precisa no âmbito do Estado, na esfera federal. Eu acho que esse é o momento de fazer uma discussão mais objetiva, porque nós estamos vivendo um momento complexo. O momento está complexo, onde os valores há uma inversão de valores tremendo. O cidadão agora que está recebendo o induto presidencial, pega a ficha do cara. O cara é nocivo à sociedade. Como é que você vai dar induto? Olha, se quer dar realmente, reconhece um pai de família que errou e dá a graça, faz uma graça.
Mas não, é para um cara, porque o cara é meu aliado, um cara perverso, um cara que quer destruir a democracia, não tem respeito por ninguém. Então, é assim, são essas coisas que a sociedade precisa analisar, que não é problema de lado, está do lado do genocida ou do lado do Lula ou de quem quer que seja, de A, de B, de C, é direita, é conservador. Não, isso é um problema de a gente entender que sociedade nós queremos. A gente vai para mais um e o último intervalo, mas já continua. E o tema é esse aí que ele falou. Neste Braskem Explica, vamos falar sobre como são planejadas todas as intervenções nas áreas desocupadas para preparar o futuro dos bairros. As demolições indicadas como prioritárias pela Defesa Civil são feitas de imediato. As outras demolições estão previstas no termo de acordo. E a gente retorna para este terceiro e último bloco, tendo aqui como entrevistado desta edição do Com a Palavra o ex-vereador, ex-deputado estadual e muito provavelmente pré-candidato de novo à Assembleia, Judson Cabral, a quem eu iria colocar agora justamente essa questão do âmbito nacional, essa situação. Mas antes, deixa eu esgotar uma questãozinha aqui ainda de âmbito de Assembleia, a gente que mencionou isso bastante no bloco anterior, que é o seguinte, de imediato a gente tem um aspecto que é a Assembleia volta, né, ao noticiário pela escolha do governador Tampão, algo que está sendo muito questionado, mas é legítimo, por quê? Porque Alagoas tem toda essa questão de ter a vacância, Alagoas não tem vice-governador e tem tudo isso que se fazer. Qual é a tua opinião sobre esse processo? Acha que é um jogo de cartas marcadas, a despeito de ser legítimo legalmente, isso a gente tem que frisar, mas qual é a tua opinião sobre isso daí? Eu acho que a Assembleia está agindo de forma correta, né? A Assembleia Legislativa, ela segue os preceitos constitucionais. Se houve a vacância, e agora é um mandato tampão, né, cabe à Assembleia a indicação, é legítimo. Ora, mas se um candidato que aparenta que tem vantagem da Assembleia, é normal, houve uma mobilização, qualquer cidadão pode colocar o seu nome, está aberto, mobilize. Mas não há mais, não se inventou nada agora. O que nós estamos fazendo é aquilo que está previsto. Então, se não atende, vamos futuramente colocar em discussão, mobilizar os parlamentares, mas agora, o momento que a Assembleia está tratando de forma legítima. Se não nos agrada ou não, a gente tem que entender que muitas vezes a gente está aqui, mas contestar é um direito. Agora, tem que também olhar como o processo foi construído. O processo está sendo construído em bases legais. Então, a candidatura tampão ela é legítima porque o nosso, que seria o governador substituto, é prefeito, né, hoje de Arapiraca, nós ficamos sem o vice. Então, constitucionalmente, a forma está correta. E aí a gente faz essa interface, né, com o que o ex-deputado, o ex-vereador colocou anteriormente, que é seguir a lei ou fazer como se quer, fazer uma afronta à legislação. Aí eu estou mencionando especificamente o induto ao deputado Daniel Silveira, que, a despeito de ser legal, também é ilegítimo, é imoral mesmo, e aí a gente entra nesse debate. A despeito de ser essa luta, essa questão, que eu pessoalmente entendo que seja isso, não é uma questão de direita ou esquerda, é uma questão de luta pela democracia, né, defesa da democracia e defesa da civilidade, se ter uma civilidade no governo, na gestão pública de uma forma geral. Porém, ainda há essa questão de que muita gente defende isso, defende esse padrão, esse perfil, e tem como inimigo preferido, digamos assim, um termo que eu usava anteriormente nas entrevistas aqui do Com a Palavra, demonizava e continua demonizando, especificamente entre os partidos, o PT,
partido para o qual o senhor retorna agora. Vai ser uma luta duplamente difícil, além de procurar a eleição, vencer essa resistência, vencer essa demonização aí, ou essa divisão já ajuda bastante? Olha, naturalmente que o Lula vai ter que superar, além do preconceito, que desde o início, quando o Lula se colocou como uma grande liderança, ele já sofria um preconceito muito grande, porque era um operário, com uma formação, eu diria, escolar, não completa, né? E muitos se sentiam assim, já olhavam com um tom de discriminação. Nós sentimos isso na primeira embate aqui em Alagoas, principalmente quando naquela disputa Lula e Collor. Eu estou dizendo porque eu estava, naquela época eu era presidente do Sindicato dos Engenheiros, já era afiliado ao Partido dos Trabalhadores, e a gente sentia o quanto havia um tom discriminatório. Bom, passou, a sociedade elegeu Fernando Collor, Lula depois, com seus méritos, sua perseverança. Hoje, há um outro enfrentamento. A Rede Globo, à época passada, demonizou o PT e o Lula. Há até uma grande questão de discutir o marco regulatório da comunicação, que foi um erro do PT não ter feito. Porque numa democracia onde uma única empresa tem mais de 60% de concessões dos canais abertos, é para destruir a democracia, para destruir alguém, como eles fizeram com o Lula. E está provado aí. Bom, mas a população vai ter o seu momento e o Lula está tendo agora a oportunidade de mostrar mais uma vez quem ele é. Agora, essa disputa, o que nós temos que ter cuidado é não levar para esse campo do ódio. A política não combina com o ódio. Política é proposta no campo das ideias. Nós podemos ser adversários, mas não precisa se odiar. Então, essa foi a maneira com que eu tratei os parlamentos por onde eu passei. Quando tentavam me agredir, eu saía do viés, não respondia e dava a resposta pelo campo da proposta política. O problema, meu caro, se me permite contestá-lo, quem sou eu para fazê-lo, mas o problema é que é justamente essa situação que a gente está vivendo. O discurso do ódio imperou e hoje ele está de redes sociais a conversa de todo canto, né? É o discurso do ódio que impera. Não deveria ser, mas é. Mas é dessa forma que nós temos que nos preparar para tentar fazer a superação. Até porque a democracia permite a liberdade de expressão e você chegar até um limite de uma expressão odiosa. Só que a gente tem que ter muito cuidado para não entrar nessa provocação totalmente. Você tem que responder, muitas vezes você tem que responder à altura. Mas o que eu estou falando é que você fazer disso uma arma para definir o futuro de um país, que esse é o eixo da discussão. É nesse aspecto, por exemplo, eu tenho vários colegas meus de profissão, que eu tenho assim um apreço, foram colegas que eu frequentei minha casa, somos amigos. De repente, eles, por uma visão política, ao meu ver, distorcida, embarcaram nessa da discriminação, do ódio. Então, como eu não aceito, e até porque nenhum deles pode apontar o dedo para mim, eu tenho tido toda a cautela para não perder os amigos e continuar me impondo dentro do campo das ideias. Muito cuidado, porque se tornam agressivos, entendeu? E nessa visão da agressividade terminam passando dos limites. Aí é quando só briga dois quando um quer, né? Os dois querem. Se um não quer brigar, então você já sai, tá bom, amigo. Então, assim, mas a política é uma coisa nobre, a política é a arte do desenvolvimento da sociedade. Então nós temos que dizer às pessoas que tudo isso passa. Esse momento vai passar também. A propósito dessa questão de briga, o senhor teme um acirramento disso com a proximidade das eleições, com um possível resultado, né, por hipótese, vamos aqui falar, e isso se acirrar num ponto em que chegue-se ao ápice desse... Me preocupa porque há uma mobilização muito grande das instâncias das Forças Armadas, né, dos militares. Alguns embarcam às vezes, mas eu acredito que nas Forças Armadas tem aquelas pessoas, tem aqueles militares, que têm o pé no chão, que querem a democracia, que vivem em sociedade. Então é preciso ter cuidado, mas vai haver muita provocação.
e nós precisamos estar preparados, né, para não embarcar tão simplesmente. E, inclusive, que muitas vezes uma provocação puxa a outra, né, e daí você sabe, aí vem a inconsequência, né, você não sabe quais são as consequências. Eu, como lhe diria assim, tenho uma experiência vivida na época da ditadura, certo? Sou filho de militar, conheço muito bem o papel das Forças Armadas, mas eu tenho certeza que a busca da democracia vale a pena a luta pela democracia, e para isso precisamos ter equilíbrio. Aí vem o outro lado, o equilíbrio, e entender que isso é um processo, né? Nós estamos em construção da democracia do nosso país. Somos uma democracia jovem ainda, né? Estamos engatinhando. Se você pega uma Europa com 2000 anos, aí tem algum... As pessoas às vezes querem se comparar. Não, gente, não dá para se comparar, não. Se você pegar a história do que houve nesses países, você vai ficar horrorizado. Mas nós temos que... Não há mais época para também haver esses horrores. O horror que a gente passa aqui já é o abismo social. É isso que nós temos que combater. Essa é a minha visão para que a democracia ela tenha a sua saúde recuperada. E aqui a gente vai ficando. Agradeço, meu caro ex-vereador, ex-deputado estadual e, como se colocou, pré-candidato possivelmente à Assembleia, Judson Cabral. Muito obrigado pela entrevista. Felipe, eu só tenho a agradecer a você, à sua equipe, ao nosso Câmara aqui, o ACTA, né? Com a palavra. Foi um momento muito bom. Eu sinto até que é um momento de descontração, quando você consegue externar, tem essa liberdade. Isso é importantíssimo, né? No campo das ideias. Eu posso amanhã ser contestado, mas isso é importante. Então, eu quero lhe agradecer por esses momentos. Para mim é muito importante. E a você que nos assistiu, estamos à disposição para o debate, para a troca de ideias, porque a construção tem que ser verdadeira, certo? E nós temos que estar espiritualmente preparados para isso. Eu que agradeço, mais uma vez. E a gente vai ficando por aqui. Esperamos ter contribuído aí com essa discussão, com alguma coisa que você gostaria de colocar, ter respondido algumas perguntas. E, como sempre, aquele para finalizar, que hoje deixo com duas referentes a esses temas abordados aqui, democracia e participação política, que é importante, sim, sobre a democracia. Ela é o pior dos regimes políticos, à exceção de todos os outros. Winston Churchill e participação. O problema de quem não gosta de política, sabe o que é? É que tudo na sua vida, transporte, saúde, educação, aí a gente faz uma adaptaçãozinha, né? Transporte, saúde, educação, tudo na sua vida vai ser decidido por quem gosta. Reverendo Martin Luther King. Até.